Hoje um programa especial com a participação de Silvano Abreu. Então nós vamos falar de nutrição de plantas, os cuidados com o solo, aquilo que você pode e deve fazer na sua propriedade, com o seu cultivo, com a sua cultura. Silvano, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui novamente contigo, Fabélia, participando desse programa de projeção nacional. A terceira vez no programa. Boa tarde, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. O nosso objetivo é sempre trazer informação para o produtor e isso você sempre tem, porque é um assunto que a gente explora e tem informações a trazer. Hoje, o que a gente pode dizer que são as principais falhas? Vamos começar assim, vamos falar do que fazer, né? Vamos falar das falhas que o produtor comete lá no cultivo. Certo. Bom, eu acho que o problema principal nosso está em fazer o básico. Certo? Tem muita gente querendo fazer muita coisa lá na frente e esquece um pouco do básico. Acho que esse básico é muito importante. Nós não podemos esquecer que nós moramos num país tropical, de solos muito antigos, solos velhos, muito intemperizados, essa é a palavra técnica, para solos muito velhos. Por que são solos velhos? A formação dele é antiga e, além disso, nós não temos no Brasil invernos rigorosos, que baixa, né, quando congela o solo, baixa o processo de envelhecimento do solo. Os solos dos Estados Unidos, Europa, por exemplo, Rússia, o sul da Argentina, são solos que têm inverno rigoroso, esse solo é congelado e o processo de envelhecimento, de intemperismo desse solo, ele é atrasado nesse período de congelamento. Então você tem nesses ambientes quase 6 meses, entre 3 a 4, 5 meses, que o solo, a atividade de envelhecimento do solo, ela é lenta, ela é menor. Acontece, mas é muito menor. No caso do Brasil é o contrário, você tem 365 dias por ano de muita atividade biológica, de intemperismo, tanto da biologia do solo trabalhando, quanto o próprio processo químico. Falar numa forma mais simples, né? A fome com a vontade de comer. Quer dizer, a gente tem temperatura e tem umidade. Isso provoca no solo um envelhecimento mais acelerado desse mesmo, né? Bom, o que isso acarreta em termos de nutrição? Acarreta uma perda maior de nutrientes por lavado, eles são lavados do solo, usando o termo técnico, eles são lixiviados do perfil do solo e fica no solo o alumínio. Esse alumínio é muito tóxico, ele faz muito mal para as raízes da planta. Certo? E é muito difícil de ser removido, ele praticamente não é removido do perfil do solo. Então, é muito importante fazer uma calagem bem feita no solo antes de iniciar um processo de agricultura, especialmente de agricultura de grãos, que são, a soja é adaptada no Brasil, o milho também é adaptado, eles não são nativos daqui, e são culturas que exigem a ausência de alumínio ou que não tem atividade de alumínio nesse ambiente, certo? Ou que tenha uma pequena atividade, ela é tolerável, de preferência que não exista, mas se existe que seja pouca. Né? E nós temos muitas áreas de agricultura ainda com níveis tóxicos de alumínio. Então, o básico está deixando de ser feito e tem gente querendo dar um passo à frente, mas esquecendo de fazer o básico. Essa é uma tarefa básica, existem outras também, eu estou citando uma para exemplificar a questão do alumínio. Então, é importante fazer uma calagem bem feita, uma gessagem bem feita, né? Retirar o alumínio, subir os teores de cálcio do solo, tirar o alumínio, subir pH do solo com a calagem, subir os teores de cálcio e enxofre com gessagem, para criar nesse solo um ambiente favorável ao desenvolvimento de raízes e, consequentemente, produzir plantas mais produtivas. Bom, conforme você vai falando aí, na minha cabeça vai fazendo uma animação gráfica para ir compreendendo isso aí. Então imagine o seguinte, ali hoje, vamos colocar ali os 40 centímetros superficiais ali do solo, que é onde qualquer sistema radicular alcança, pode dizer assim que o que tem lá, vamos levar para o ser humano, só tem arroz. Ele pode até encher a barriga, mas não tem nutriente, não tem vitamina, ele vai ficar deficitário em tantas outras necessidades. Exatamente, você disse tudo, né? Nós temos solos com baixo teor de fósforo, que é muito importante. Potássio varia bastante, tem alguns solos com teor mais alto. Aí, diante de qualquer gripe, ele fica doente. Ele fica doente, é exatamente, exatamente. Você tem ali farinha só.
tá? E você Ele não enche a tem os barriga. nutrientes da salada, da carne, do feijão, dos outros legumes importantes numa dieta balanceada, certo? Então, para a planta é necessário que se tenha, existem 17 nutrientes essenciais. O que quer dizer essencial? Que todos são essenciais. Isso quer dizer que nenhum é mais importante do que o outro. A planta exige quantidades diferentes entre eles. Nitrogênio normalmente é exigido em quantidades maiores, potássio, enxofre, fósforo. Aí ele acaba cálcio. ficando concentrado com o NPK, O NPK e esquece dos microelementos, por exemplo, né? Tem uma frase que nós escrevemos num artigo que foi publicado há pouco tempo que o pessoal gostou, que nós dissemos que os micro podem ter macro efeitos na produtividade. Então, os micronutrientes podem ter um efeito muito grande na produtividade, a ausência deles principalmente. Tá? o micro Porque é só mesmo- pela quantidade? O micro, exatamente, é só pela quantidade, né? Enquanto que nitrogênio, a planta precisa de 200, 300 quilos por hectare para produzir, fósforo, 50 quilos ou um pouco menos, às vezes depende da cultura. Você vai para um micronutriente como níquel, por exemplo, a planta precisa de 7, 8 gramas por hectare, ok? Então, se Molibdênio, se eu 50 gramas por hectare. pensar em 200 quilos e em 8 gramas, A diferença é muito aí eu grande. posso achar que esses 8 gramas não têm importância? E ele é menos importante. E ele não é menos importante. Ele é tão importante quanto? Só a quantidade é diferente, certo? Então, é igual numa dieta, certo? O ferro e o cálcio, para nós e para a planta também, são igualmente importantes. Você não consegue viver sem cálcio. Se você tiver uma dieta sem cálcio, você... Ou muito pobre, vai ter fratura a todo momento. Exatamente. Nós precisamos de cálcio, ok? Então, eu preciso de ingerir alimentos, né? No caso nosso, leite, derivados de leite, iogurte, queijo, tal, que são ricos em cálcio, algumas frutas que são ricas em cálcio, mas eu preciso desses alimentos ricos em cálcio, tanto quanto eu preciso de proteína, tanto quanto eu preciso de ferro, de potássio, fósforo, todos os outros elementos que nós também precisamos. A planta tem os elementos que ela tem como essenciais, certo? Então, eu e a cuidando quantidade bem é do só solo- quantidade, não especifica a importância entre eles, todos são igualmente importantes. Eu cuidando bem do solo é como se eu estivesse ali montando uma cozinha altamente equilibrada, que na hora que eu vou servir a refeição, tá Você perfeita. está cuidando da sua despensa, ou você está cuidando da sua conta bancária, está colocando O dinheiro fazendo lá poupança lá, para poder pagar certo? todas as Pra contas. Para que a planta, a minha moeda de troca é grão, no caso do produtor de grãos, ou carne, no caso do produtor de carne. Porque isso frango. também vale Essa é a pra- moeda de troca. Então ele tem que otimizar, fazer de tudo com que essa moeda dele, a casa da moeda dele é a lavoura, né? Então eu preciso fazer com que essa casa da moeda tenha uma produtividade alta. É a minha lavoura. Tem a certo? cédula sempre que necessário. E aí eu preciso ter todos os insumos para a casa da moeda funcionar direitinho, corretamente? Correto? Então, os insumos químicos são importantes, mas os insumos biológicos também são importantes. O equilíbrio do ambiente é importante, né? Você ter uma biologia equilibrada para evitar até que tenha doenças. Doenças são normalmente fungos, bactérias, vírus, que se sobressaem em relação aos seus pares, aos outros fungos, às outras bactérias, outros micro-organismos do solo. Se eu tenho um maior equilíbrio dentro do ambiente, nenhum deles vai se sobressair a ponto de virar praga ou de causar um dano na lavoura. Ele pode até, é uma doença, mas ele não consegue se sobressair, a população desse organismo não consegue se sobressair ao ponto de virar praga. Ela fica controlada pelos demais. Nós temos várias experiências de uso de fungos, por exemplo, que são patógenos de outros fungos que são causadores de doenças em plantas. Então, doenças que poderiam estar causando dano, né, são diminuídas ou não chegam ao nível de praga porque outros ambientes, outros organismos estão ali ajudando a controlar, certo? Então, olhar para tudo isso como um sistema produtivo. Eu acho que um outro erro que a gente encontra muito, né, a gente fazendo consultorias aí no Brasil e fora, a gente enxerga bastante, vê bastante, o produtor olhar cada lavoura de forma individual. Eu estou cultivando soja agora e eu vou me concentrar na soja.
que veio antes, o que vem depois, eu não me preocupo com isso. Agora vem o milho, então minha cabeça é só milho, eu só estou olhando para aquele quadradinho ali. E não é assim. O sistema é integrado. O que você faz na soja reflete no milho, o que você faz no milho reflete na cultura de cobertura. O que faz ali reflete na soja lá no próximo. Então, olhar o sistema, fazer um planejamento, pelo menos de médio prazo. O que eu vou colocar na minha rotação? O que é bom para o meu bolso, mas também bom para a minha poupança, que é a minha casa da moeda, que é o solo. Eu costumo falar, nas discussões que nós temos, que o segundo fator mais importante da fazenda é o solo. O primeiro é a família. O segundo é a terra. Muito mais importante de qualquer máquina, muito mais importante do que o carro que ele tenha ou de qualquer outra tecnologia que ele tenha na lavoura. É o solo, porque é do solo que se tira tudo. E quando você falou desse intemperismo, desse solo envelhecido, nós também trazendo aqui para fazer uma analogia, é como se fosse aquela pessoa que tem uma idade, porém muito enrugada, envelhecida, que não teve nenhuma proteção solar, não teve nenhum cuidado. Então, esse solo nosso, nós podemos traduzi-lo assim, como esse solo que não tem como, não tem essa proteção que você se refere a esse envelhecimento mais demorado, mais lento. Exato. A pedologia, que é o estudo do solo, ela classifica, existem 12 classes de solos, ok? No Brasil nós temos essas 12 classes de solos, certo? Nós temos as 12 no Brasil? 12, Não, acho que as 12 não, alguns nós não temos aqui. A nossa classificação é um pouco diferente da classificação americana, por exemplo, né? Então, mas, digamos, a classificação global, existem 12 classes, nós não temos as 12, mas temos a maioria delas, ok? Mas 2 delas são considerados os solos mais velhos, mais intemperizados, que eles chamam de ultissolos, que de últimos, quer dizer, mais antigos, e os oxissolos, que é os nossos latossolos, tá? Que também são solos, que são realmente os mais intemperizados, os óxidos, né? Que são predominados por óxido de ferro, óxido de alumínio, então por isso chama oxissolos, ok? Esses são os solos mais antigos dentro de toda a classificação de solos existente. E mais de 70% dos solos brasileiros são na soma desses dois. Quer dizer, a predominância no nosso ambiente, especialmente aqui no Cerrado, Amazônia, é de solos muito antigos, certo? O Nordeste tem solos um pouco mais novos, justamente porque, especialmente o sertão nordestino, porque a falta de água impacta nesse intemperismo, nesse envelhecimento. Então, como lá a precipitação é menor, 300, 400, 500 milímetros de precipitação... Tipo assim, não é lavado. A taxa de envelhecimento dele é diferente de um solo de 1.200, 1.300, 1.800 milímetros de precipitação. Que é o que nós temos por aqui. Que é o que nós temos na região do Cerrado, região na Amazônia ainda mais. Amazônia mais ainda, exatamente. Então, são solos realmente mais intemperizados, que têm suas vantagens, não é um solo ruim. Todos eles têm vantagens e desvantagens. Todos eles têm. Aí tem que saber explorar isso aí. Normalmente eles são mais planos, e isso é ótimo porque você consegue colocar maquinária, né? Você consegue trabalhar esses solos. Eles têm ausência ou uma pequena presença de pedras e rochas, assim. Isso ajuda muito também porque facilita o trabalho, certo? E eles são profundos na sua maioria. Isso é ótimo porque você tem perfil para colocar raízes, para colocar e armazenar água para a planta, nutrientes para a planta. Mas eles têm geralmente uma limitação química maior, certo? Então, precisa-se trabalhar essa limitação química, que é fazer o beabá de uma boa calagem, de uma boa gessagem, para entrar num sistema produtivo mais rentável e de maior produtividade.